O título da palavra é o poder da unidade. O poder da união. Nós temos um poder tão grande nas nossas mãos que muitas das vezes nós não utilizamos. Você já viu alguma fogueira arder em chamas quando tem um tronco lá, um lá, um lá e um lá? Não vai. Por quê? Para o fogo aumentar, para o calor aumentar, precisa estar unidos, precisa estar um em cima do outro, precisa estar próximo. Daí sim aquela fogueira vai ter todo o poder que ela foi feita para ter. Nós somos assim. Quando nós estamos caminhando sozinho, nós somos presa fácil. Quando nós não caminhamos em unidade, nós nos tornamos frágeis, espiritualmente. A Trindade é uma unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade, ela é única, ela existe uma união entre eles. E nós devemos fazer isso no nosso meio. Eu gostaria de abrir com vocês, lá em Eclesiastes 4, do versículo 9 ao 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém? A palavra ela é clara. Ela nos diz, vou parafrasear, né? Ela nos diz que quando caminhamos sozinhos, é muito fácil de a gente dar com a cara no chão. É muito fácil de a gente cair. E é muito difícil de levantar. Eu, particularmente, fui curado de muita coisa nessa vida, depois que eu me converti, em tempo de mesa. Em comunhão, num jantar, num almoço, num café da tarde. Como eu já falei aqui em pregações anteriores, ano passado, tempo de mesa com o pastor Carioca me curou de infinita coisa. Quando eu fui casar no passado, eu surtei. E ele me chamou para conversar. O meu pastor me chamou para conversar, o meu amigo. E ali naquele tempo de mesa, de café da tarde, fitness sem cuca, estou brincando, tinha uma cuquinha, né? Foi um tempo onde o bálsamo do Senhor veio na minha vida, através da vida do pastor. E assim, é com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com os nossos líderes. Nós precisamos estar dispostos a ser ministrados pelas pessoas que estão ao nosso lado. Nós precisamos ter essa humildade de dizer, cara, preciso de ti. Eu vou confessar algo aqui. As pessoas nem sabem disso, mas senti no coração, o pastor já sabe, porque eu falei com ele.
Ano passado, quando lançaram o curso ID, eu falei para minha esposa e ela falou, vamos fazer. Aí passou o tempo, eu fui deixando. Daí eu perguntei, acho que para o pastor Robson. Não, calma, daí fica difícil, né? Tem que sentar um lá e um aqui, não dá. Para o pastor Robson, quem ia ministrar? E ele falou, o Fábio e a Dani. Dentro do meu íntimo, já quero pedir perdão para o Fábio e para a Dani. Dentro do meu íntimo, eu disse, queria fazer com um dos pastores. Não queria fazer com eles. Estou confessando aqui o meu pecado. E naquele momento, passou, eu dei uma desanimada. Daí uma semana antes de começar, minha esposa bem assim, quando começa o curso? Daí eu bem assim, semana que vem. Tá, então vamos começar? Vamos começar. Eu quero dizer para vocês, o sobrenatural de Deus aconteceu naquele curso, através da vida do Fábio e da Dani. Deus esfregou minha cara no chão, fez assim, hein? Viu, tonto? Por quê? É o nosso orgulho, nosso ego, isso nos destrói. Às vezes a gente quer selecionar quem a gente quer ouvir. E a bênção do Senhor está aqui no nosso meio. Através de um irmão, através de um líder, de um pastor, de um amigo. Então nós precisamos quebrar esse orgulho. Nós precisamos estar disponíveis a ser ministrados. E aproveitando o gancho, se você não se inscreveu ainda no curso ID, se inscreva, né, Ana? É sobrenatural. Faça. Não perca essa oportunidade. Porque o agir de Deus é muito forte através da vida dos líderes, da Dani, do Fábio. Tá? Então, faça essa inscrição o quanto antes. Eu quero, antes de a gente entrar realmente sobre unidade, nós precisamos entender o que significa realmente unidade. Qual o sentido dessa palavra? Porque eu não sei vocês, mas tem muitas palavras que eu sei, mas o sentido delas realmente é muito vago para mim. E a gente fala algumas coisas, às vezes, que a gente nem sabe a profundidade daquilo. Então, olha só. Significado de unidade refere-se ao estado de estar unido em harmonia, sem divisão. É a conexão entre partes que trabalham juntas como um todo. Unidade representa algo único, indivisível, que não pode ser fragmentado sem perder sua essência. É muito forte. É algo indivisível. E Satanás, ele vai atacar aonde? Para destruir a unidade. Seja na sua casa, seja no trabalho, seja aqui na igreja. Porque ele sabe que se ele destruir a unidade, ele não precisa matar a gente. Ele só precisa deixar um em cada canto. Ele só precisa deixar a gente no nosso próprio umbigo. Pronto, estamos mortos. Espiritualmente estamos mortos. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós precisamos ser intencionais nas nossas ações. Porque quando a gente começa lá em Gálatas, fala sobre obras da carne e obras do Espírito. Obras da carne, no meio, tem a divisão, tem contendas, tem fofocas.
E mais para baixo a palavra diz que aquele que pratica tais obras não herdará o reino dos céus. Satanás, ele atinge onde a igreja hoje? Na fofoca, na difamação, destruindo imagem de pastores, de líderes. E nós, como ovelhas, estamos consumindo isso. Quantas vezes aparece no Instagram algo ou alguém falando mal de algum líder religioso? E nós ficamos ali, curiosos, querendo saber aquela fofoca. Por quê? Porque a nossa carne quer saber da fofoca. Mas quando a gente faz isso, a gente alimenta aquilo ali. A gente alimenta essa destruição. Então que nós fiquemos mais atentos no que nós estamos trazendo para dentro de nós. Se aparecer, não perca tempo em passar. Se aparecer, não perca tempo em bloquear a publicação. Por quê? Não é a nossa parte julgar. Quem julga é o Pai. Em Romanos 2, fala que quem julga o próximo acumula brasas vivas contra si mesmo, no dia da ira do Senhor, porque desconsidera a misericórdia e a graça de Deus na vida de tal pessoa. É muito forte. Nós temos que parar de julgar. Nós temos que descer do trono do julgamento e dizer: o irmão caiu, cara, vem cá, eu vou te ajudar. Eu sei como é difícil, mas quando cai, o que é a primeira coisa que a gente faz? Sem vergonha. Já não vem no culto faz 4 meses. Tinha que cair mesmo. Isso é uma obra demoníaca que nós temos que eliminar das nossas vidas. Nós temos que ter compaixão. Em Efésios 2, o Senhor fala que não é por obras, mas é pela misericórdia dEle. Foi só pela misericórdia de Jesus que eu estou aqui hoje. Foi só pela misericórdia de Deus Pai que abriu os meus olhos, que se aproximou de mim, que me recebeu de braços abertos, que curou as minhas feridas, que me tirou daquele lamaçal de podridão. É pela misericórdia. Então, quem sou eu para julgar alguém? Sem Jesus, eu sou podre. Sem Jesus na minha vida, eu, Anderson, não valho nada. Eu, Anderson, não tenho valor nenhum sem Jesus na minha vida. E é isso que nós temos, é essa compaixão que nós devemos ter com o próximo, independente da situação dele. Independente se está em caso de drogas na rua ou de adultério, independente da situação, pense na pior situação possível, nós temos que ter compaixão desse irmão e levar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que cura, é Deus Pai que abraça, é Deus Pai que limpa, é Deus Pai que faz um renovo, é Deus Pai que transforma vidas. E nós temos que ser esse canal de bênção. E às vezes, ao invés de sermos canal de bênção, nós nos tornamos barreiras de bênção. Não. Essa bênção para o fulaninho lá, não. Não pode, né? Olha o que o fulaninho faz. Fulaninho não está nem aí. Como isso, Senhor? Se não é barreira, no mínimo um pedágio. Não existe pedágio na bênção.
é acesso livre. Não tem barreira, não tem cancela. É Deus sobre tudo. Tudo é para Ele, tudo é por Ele e tudo vem dEle. Amém? Primeiro de tudo, a gente já entendeu o que é unidade. E agora, como é que nós vamos trazer isso para a nossa vida? O primeiro lugar que você tem que ter unidade e trabalhar com todas as suas forças é na sua casa, na sua família, no seu cônjuge, com os seus filhos. O primeiro local que você deve ter unidade é no seu lar. Uma casa dividida não se subsiste. Uma casa dividida, ela não aguenta em pé. Quando os fariseus chamam Jesus de demônio, fala que é o Beelzebu, ele fala assim, como? Uma casa dividida não se subsiste? Como um demônio pode expulsar outro? Na nossa casa é o seguinte, é igual. Como a nossa casa vai prosperar em felicidade, em paz, em harmonia, em amor, em finanças, se nós estamos rachados com a esposa, com o esposo, com o filho, não existe uma unidade. Eu quero contar um testemunho sobre isso. Os meus pais, eles se converteram depois de mim. Porém, eles sempre trouxeram princípios para mim e para minha irmã. Tenho uma irmã 5 anos mais velha que eu. E desde pequeno, quando tinha que resolver alguma coisa em família, o meu pai sentava com nós quatro, e conversavam. Tem uma história que eu lembro que quando ele recebeu uma bolada lá de dinheiro, ele sentou com a gente, eu, minha irmã e minha mãe, e perguntou, tem X. E agora tem 2 opções. Ou a gente reforma a casa, faz uma área de festa legal, uma piscininha, ou a gente troca de carro, pega o carro tal. E aquilo foi fantástico. Criança, não, vamos reformar a casa, é isso. Reformamos a casa. Onde que eu quero chegar nisso? Lá atrás, o meu pai construiu isso. Há mais ou menos uns 4 meses, não, acho que não dá isso, 3 meses, um amigo dos meus pais me ligou, 6 da manhã, estava dando aula, meu telefone tocou, eu olhei, já pensei, aconteceu alguma coisa com os meus pais. Meus pais moram em Barra Velha. Daí eu pedi licença para o meu aluno e atendi. Ele falou assim, Anderson, desculpa eu me meter, mas os teus pais não estão legais. Eles estão se matando de brigar. O casamento deles está rachando. Ele falou com essas palavras assim, eu achava, porque ele vê essa unidade em nós 4. Ele vê quando nós estamos lá com meus pais, às vezes é preciso um chamar a atenção do outro, ministrar um na vida do outro, e ele acompanha isso. E ele falou assim, eu acho muito importante que você e a sua irmã venham conversar com eles. Naquele mesmo dia, mandei mensagem para minha irmã, depois a gente se ligou, a gente combinou de ir no outro dia lá, tomar um café com eles. E naquele momento, houve cura na nossa família. Satanás queria destruir o casamento dos meus pais. Daquele momento em diante, onde a gente sentou em unidade de família, falou as verdades que precisavam ser faladas,
expôs todo o problema, porque não adianta nós sentarmos e querer esconder as nossas chagas. Não vai ser curado nunca. Nós só vamos ser curados quando nós expormos as nossas feridas. E naquele momento, o meu pai expôs as feridas dele, a minha mãe expôs as feridas dela. Acontecia que estavam 2 cachorros acuados, os 2 feridos, e quem está ferido fere. Porque quando chega perto, morde. As feridas expostas, oramos, orientamos, e a cura veio no casamento deles, para a honra e glória do Senhor. A Ele toda a glória. Nós precisamos trazer essa unidade para a nossa família. A minha melhor amiga é minha esposa. Meu melhor amigo é meu pai. Todos os segredos que eu tenho que contar para minha esposa, porque ela é um comigo. Quando eu tenho segredo com a minha esposa, ou tem coisas que eu não conto, não é unidade. Me desculpa, mas isso daí já rachou faz muito tempo. Porém, Deus, Ele cola rapidinho. Ele é tão perfeito que não fica sinal nenhum. A palavra fala que Ele esquece dos nossos pecados, quando nós nos arrependemos. Então procure, seja intencional dentro da sua casa. Olha só o que fala em 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. É muito forte. Nós precisamos cuidar da nossa família, nós precisamos ser intencional, ligar, estar juntos. Eu preciso ser intencional na vida dos meus pais. Eles moram lá em Barra Velha, mas eu preciso, no mínimo, 2 finais de semana por mês, ou 1 final de semana por mês, estar lá. Eu preciso ligar para eles, eu preciso criar essa comunhão. Senão o tempo passa e vai esfriando, 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 e daqui a pouco os meus pais são 2 desconhecidos na minha vida. É só uma questão de tempo. Então nós precisamos ser intencionais. Amém? Unidade na igreja só ocorre quando os cristãos, apesar de suas diferenças, entendem que só existe um único propósito: glorificar a Deus e expandir o seu reino. A unidade em nós vai acontecer quando nós entendemos que é tudo por Ele. Quando nós entendemos que é por Ele, pelo amor dEle, que nós precisamos derramar amor na vida das outras pessoas, não vai ter diferença, não vai ter tom de voz que vai nos incomodar, não vai ter risada, não vai ter rixa, porque o propósito é único. Nós devemos olhar para Ele e só para Ele. Nós perdemos essa unidade quando a gente olha para nós, para o nosso ego, para o nosso orgulho, para aquele ego dodói. Ai, ele falou mal comigo. Ah, o pastor passou por mim e nem me cumprimentou.
Às vezes ele está preocupado com o som, eu sei porque ele é músico, né? Então, às vezes ele está preocupado aqui e realmente passa às vezes por mim e não cumprimenta, está tudo certo. São dias e dias, mas a gente não pode deixar esse ego ferido destruir a unidade da igreja. Se aconteceu alguma coisa, chegue com a pessoa: Douglas, está tudo bem? Aconteceu algo contigo? Eu fiz alguma coisa, me perdoa. Já aconteceu de eu e o Douglas, uma brincadeira que eu fiz lá em cima, o Espírito Santo me incomodou a semana inteira. A gente teve um encontro do Reverb e eu falei para ele: Douglas, me perdoa por aquela brincadeira. Não foi legal. Não, mas não foi nada. Não foi legal. Foi uma brincadeira onde racha. Sem a gente perceber, racha. E daí Satanás faz a bagunça. Ele me perdoou, tudo certo, e vida que segue. Quando acontecer algo, vá até o irmão, vá até o amigo e fala: cara, me perdoa. Eu realmente fui uma pessoa muito ruim. Falei tal coisa. O perdão é libertador. O perdão une as pessoas. A falta de perdão afasta. Se nós não falarmos, nós afastamos as pessoas de nós. Eu escutei uma história uma vez, deixa eu ver se eu lembro. Ele fala assim: quem não fala é pedra. Pedra é feita para construir muros. Muros são feitos para distanciar pessoas. Quando a gente não fala, nós distanciamos as pessoas de nós. Nós precisamos declarar amor na vida das pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos declarar bênçãos na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Eu vou falar por mim. Quantas vezes eu me pego fazendo brincadeiras que degrinem a imagem da pessoa? E daí eu paro e penso, quantas vezes eu elogiei a pessoa? E às vezes são brincadeirinhas, pequeninhas, mas de pequenininho em pequenininho vai montando o problema. Então que a gente venha repensar, antes de criticar, elogie. Antes de criticar, entenda. Antes de criticar, vá conversar com a pessoa. Tenha um tempo de mesa. Não perca essa oportunidade. Unidade não quer dizer que você vai sair contando da sua vida para todo mundo. Não é bem assim também, né? Não é ir de um polo para o extremo outro. Mas é ponderar. Vão aprender com Jesus. Jesus, quando tinha um propósito que era expandir o reino, mostrar a glória do Pai, mostrar o poder de Deus através dele, era em multidão. Quando era para mostrar a sua divindade, quando era para mostrar a sua glória, ou quando era para chorar, eram apenas 3, Pedro, Tiago e João. Então tem coisas na nossa vida que nós vamos contar para pouquíssimas pessoas. Mas quando isso for para demonstrar a glória de Deus, daí é multidão. Se Deus falou no secreto para você dentro do seu quarto,
é secreto. Se Deus quisesse falar em público, Ele levantaria alguém e falava na frente de todo mundo. Tem coisas que Deus fala para nós e nós saímos que nem um alto-falante. Não sei com vocês, mas várias vezes tinha algo perfeito para acontecer, não tinha erro. Contei para um, para outro, resumindo, nada aconteceu. Muitas das coisas não aconteceram pelo meu ego, meu egocentrismo. Então, quando for algo que Deus falou ao seu coração, seja específico com as pessoas que você precisa falar. Quero dar 3 exemplos de unidade na Bíblia. Aqui. A primeira é entre Davi e Jonatas, que está lá em 1 Samuel. A amizade entre Davi e Jonatas é uma das mais lindas que tem na Bíblia. Jonatas, filho do rei Saul, tinha todo o amparato, digamos assim, tinha tudo para ser egoísta, tinha tudo para querer matar Davi, mas ele mas ele tira de si toda essa glória, porque ele entende que Deus estava na vida de Davi e o reinado era para Davi. E ele se torna o maior amigo de Davi. Ele ensina Davi com todas as artes da guerra. Ele poderia simplesmente dizer, não, deixa o Davi se lascar, vai pegar o meu reino, o que eu tenho a ver com isso? Mas não. Ele tira toda a sua glória, toda a sua honra e todo o seu poder para servir o amigo. Quantas vezes nós estamos nos despindo da nossa glória, do nosso poder, para servir alguém? Jesus, ele nos ensinou quando ele lavou os pés dos discípulos. O menor aqui na terra será o maior no reino dos céus. Ele fez o serviço que era mais sujo, que devia ser uns pés bonitinhos, né? Só andando de sandália, rua de barro, casca grossa. E ele foi lá, obrigado, Douglas. Ele foi lá, lavou os seus pés, humilhou-se para mostrar o amor e a glória do Senhor. Vou perguntar mais uma vez e reflita na sua vida. Quantas vezes você se despiu do seu poder para servir o próximo, para servir alguém? Muitas das vezes nós não desfrutamos das bênçãos do Senhor por desonra. Desonra as pessoas que estão ao nosso lado. Desonra, às vezes, ao pregador. Desonra ao líder, como eu tive lá atrás, com o Fábio e com a Dani. Desonra com as pessoas que estão lá no Alelon cantando. E a gente deixa de desfrutar o que Deus está derramando. Que a gente venha pegar esse orgulho, esse ego, essa altivez e venha pisar em cima. Para que a gente venha servir o Senhor, as pessoas,
como Ele nos ama, com a compaixão e com a graça que Ele tem por nós. Amém? Olha lá o versículo em 1 Samuel 18:3. Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava como a si mesmo. A verdadeira amizade caminha em unidade, colocando os interesses do outro acima dos próprios interesses, refletindo assim o caráter e a imagem de Deus. Quantas vezes eu, Anderson, deixei de fazer algo por alguém por orgulho? Algumas. A pessoa não merece. A pessoa fez isso para mim, agora quer me pedir ajuda. A pessoa falou mal de mim. Quando eu ficar bem, ela vai ver. Para! Elimina isso da nossa mente. Isso não vem de Deus. Mas quando nós colocamos o outro acima de nós, o caráter de Deus está sendo demonstrado através da nossa atitude. Glória a Deus. Outro exemplo de unidade é entre Ruth e Noemi. Noemi, uma senhora, Ruth, a sua nora. Acontece uma tragédia na família, morre o marido e todos os filhos da Ruth, da Noemi, morre todo mundo, fica ela, Ruth e a outra cunhada de Ruth. Noemi fala o seguinte para elas: vão procurar a sua terra, vão procurar a sua família, porque eu não tenho mais nada para dar para vocês. A outra balançou e foi. Ruth, ela diz o seguinte: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Está lá em Ruth 1,16. Ela se despiu do que ela poderia viver na terra dela, para honrar aquela mulher, sua sogra. E quando a gente decorre a história, o que acontece? Ruth vai lá catar as frutas, os trigos que ficam para trás na colheita, que eram uma ordenância de Deus, colhe o que está em cima, o que caiu no chão deixa para as viúvas, para quem não tem família, para os estrangeiros. E Noemi fala: vá lá na terra de Boaz, que é meu parente, e colhe o que sobrar, o que tiver no chão. Nessa história, Ruth se aproxima de Boaz, Boaz gosta dela, assume ela como esposa, porque era uma ordenância também, ele era parente, então os parentes precisavam cuidar dos parentes. Antes dele tinha um outro parente na frente, digamos assim, ele foi, conversou com ele, o cara não quis, e ele assumiu Ruth. E a bênção foi declarada na vida de Ruth e de Noemi. Elas viveram uma prosperidade no Senhor, através de um ato de Ruth, através de uma decisão de Ruth. Ela foi intencional em dizer: opa, para de me mandar embora. De ti,
eu não saio perto. É que eu falo para o pastor carioca, tá ferrado, nego. Vai ter que me aguentar pro resto da vida. É que nem carrapato. Amém? A última, Paulo e Silas. Essa para mim é fantástica. Paulo e Silas em Atos 16, eles estão pregando e estão pregando em Filipos. E eles são capturados pelas autoridades daquela cidade. Eles levam muitas chibatadas. E nós temos a noção do que é uma chibatada, do quanto de ferida ela causa no corpo da pessoa. Era muito cruel. Eles arrebentados, destruídos e feridos, o que eles fazem na prisão? Eles louvam e oram ao Senhor. A unidade deles era tão grande entre Paulo, Silas e Jesus, um cordão de 3 dobras, que eles não sentiam nada, que eles só sentiam a glória do Senhor. Era uma unidade tão forte que a glória do Senhor se manifestou naquele local. Houve um estrondo tão grande que as paredes das prisões foram abaixo. O milagre do Senhor aconteceu através da unidade de 2 pessoas. Somente 2 pessoas, com fé, amor e dedicação total ao Senhor. Olha lá o que diz em Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Logo em seguida foi tudo abaixo. Testemunho para aquelas pessoas que estavam ali. Testemunho vivo. E isso nós temos que trazer para os nossos dias atuais. Quais prisões nós estamos feridos, machucados e chorando, e resmungando contra Deus? E nada acontece. Talvez já tenha passado 1 ano, talvez já tenha passado 10 anos, talvez já tenha passado 30 anos, e nada acontece. Por quê? Falta unidade. Falta unidade entre amigos. Falta unidade com o Senhor. Falta louvores. Nós cantamos que todo louvor é para Ele. Tudo vem dEle. A Ele é a glória. Glorifique aonde você estiver. Independente da ferida, independente da dor, independente da prisão, Ele é poderoso para derrubar as paredes, Ele vai quebrar todos os cadeados, Ele vai nos libertar de todo o cativeiro, é Ele que vai nos tirar da escuridão, é Ele que vai nos libertar da enfermidade, é tudo por Ele. O poder da unidade está diretamente ligado ao poder de cura. Agora, dia 23 de dezembro,
Eu e minha família, nós estávamos em Gramado. A gente passou uns dias lá. E eu acho que era dia 23, 24. Nós estávamos no centrinho, nosso apartamento ficava 1 quilômetro mais. A gente fazia tudo de a pé. E naquele momento a minha mãe olhou para mim, não estou legal, estou passando mal. Ela comeu alguma coisa que não fez bem ao estômago. E ela foi com meu pai para o apartamento. Eles se perderam, conseguiram se perder em Gramado. Me ligaram e eles voltaram para um ponto que nós estávamos, ficamos mais um tempo ali e fomos para casa. No trajeto de casa, estava meio garoando assim, e era tipo uma descidinha, aquelas calçadas de pedra. Não deu outra, né? Eu estava na frente com a minha esposa, só escutei aquele tum, e ai. Minha mãe escorregou e bateu com a cabeça. E ali ela já meio que amoleceu. Não cortou nada, mas ela ficou meio drogue, assim. A gente estava próximo do apartamento, a gente foi até o apartamento, deu água, mas ela meio que em estado de choque, não reagia. Daí ela começou a reagir. Meu pai foi levá-la para tomar um banho, depois a gente foi ver ela no quarto, ela se tremia de frio. E não estava frio. E ela, estou com frio, tremendo, e do nada ela apagou. Ela não respondia mais. Ela ficou assim. Na hora me veio quando minha avó teve um AVC, que ela faleceu nos meus braços. Eu falava para ela, mãe, ri, sorri. Achei que poderia estar dando um AVC nela. E nada. O meu pai já tinha orado por ela, sozinho. Eu e a minha esposa depois fomos no quarto, oramos por ela e nada aconteceu. Quando ela chegou nesse estado crítico, eu saí do quarto, falei para minha irmã, estou indo levar a mãe no hospital. Ela não está bem. A minha irmã, numa sabedoria incrível, assim, vamos orar. A gente já orou? Vamos orar. Daí em volta dela estava eu, meu pai, minha esposa, meu cunhado e minha irmã. A família inteira. A minha irmã começou a orar, ela estava apagada. Assim. Do nada ela... O que aconteceu? Glória a Deus. Ela acordou do nada para a honra e glória do Senhor. No outro dia, ela não sentia nada e o tombo foi muito feio. Ela bateu com a cabeça no chão. E no outro dia ela estava para cima e para baixo lá nas lojinhas. O que eu quero dizer para vocês? Ela foi curada pelo poder da unidade da nossa família. Quando nós oramos, todos juntos, em volta dela, Deus curou, Deus agiu. Talvez é isso que esteja faltando para você, na sua casa, no seu relacionamento, no seu trabalho. Talvez seja falta de unidade em oração, em espírito. Que nós venhamos, neste ano de 2025, viver uma unidade verdadeira com o Senhor. Viver uma unidade de filho amado. Viver essa unidade espetacular que o Senhor está de braços abertos para nós. Mas Ele é tão lindo, Ele é tão amoroso, tão cordial, cavalheiro, bondoso, que Ele nunca vai pegar nós à força. Ele está batendo a porta do nosso coração, que a gente abra e Ele entre.
e Ele faça morada dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, dentro dos nossos negócios. Às vezes os negócios não vão para frente, falta unidade entre você e seu sócio, falta unidade de oração. Se for jugo desigual, sai fora, abre mão. Coloque o Senhor sobre todas as áreas da sua vida. Coloque a unidade com o Senhor em todas as áreas da sua vida. Jesus, sendo Deus, o que Ele fazia depois de um dia cheio? Ele subia ao monte para ter comunhão do Pai. Ele subia ao monte para orar. Ele subia ao monte para ter unidade com o Pai. E nós, réis mortais, achamos que podemos fazer tudo sozinho, sem unidade com o Senhor.